Então, pessoal, boa noite novamente. A gente vai começar hoje um assunto novo. Tá? Nas primeiras aulas a gente ia falar de espaços vetoriais, falando um pouquinho de base, essas coisas. Acabei não falando de dimensão, mas vai aparecer uma coisa que vai aparecer ao longo desse outro assunto, então não tem problema. A gente vai falar hoje, pessoal, da segunda grande, do segundo grande assunto do curso de álgebra linear, que são as transformações lineares, tá? A gente falou de espaços vetoriais, que é o, vamos dizer assim, é um ambiente onde as coisas vão acontecer. Transformações lineares vão ser as funções que vão mudar as coisas nesse ambiente, digamos assim. Uma analogia meio grosseira, mas é basicamente isso, tá? Hoje a gente vai só dar definição e alguns exemplos, tá? Deixa eu iniciar aqui a apresentação para vocês. Só um minuto. Então, todo mundo está vendo a tela em branco, né? Então, Sim. vamos iniciar. Então, pessoal, a gente vai sempre trabalhar aqui com espaços vetoriais. A gente vai pegar aqui E e F. Espaços espaços vetoriais, né? Espaços vetoriais. E a gente vai pegar uma função T. A gente vai pegar aqui T, uma função de E em F. Só que essa função a gente vai pedir que ela tenha umas propriedades especiais, que são as seguintes. A definição formal é o seguinte: então, você pega E, espaços vetoriais. Então, dizemos que T de E em F é uma transformação linear se valem duas coisas. A primeira é que, se eu aplicar T, bom, aqui como você tem um espaço vetorial, dados dois elementos U e V em E, a soma deles ainda é um elemento de E. Então, a primeira propriedade que a gente vai pedir que a T tenha é o seguinte: quando você aplica T na soma U mais V, isso aqui seja igual a T de U mais T de V para quaisquer U e V em E. Observe que U mais V é um elemento de E, T de U mais V é um elemento de F. Esse aqui é um elemento de F, o que está dentro do elemento de E. E a segunda propriedade é que T de lambda U seja lambda T de U. Isso aqui vale para todo lambda real e todo U em E. Então, esse aqui que é a definição de transformação linear. E o que é que isso quer dizer, pessoal? O que é que significa dizer que uma função entre dois espaços vetoriais é uma transformação linear? Significa dizer, pessoal, que é uma aplicação que ela preserva a estrutura, ela preserva a estrutura linear do espaço. Tá? Ok? Observe que ela pega a soma de dois elementos, quando você pega a soma de dois vetores e aplica T, isso é a mesma coisa que aplicar
t em cada um deles e depois somar. Ou i, se você pegar um vetor e multiplicar por um número e aplicar t, é a mesma coisa de que você pegar a t, aplicar nesse vetor e depois multiplicar pelo número. Tá? Então, era uma aplicação que eu vou chamar de função ou aplicação, tá? São sinônimos. Tá? Então, uma transformação linear, ela é o que há de melhor em termos de função entre espaços vetoriais. Ok? E ela tem duas propriedades dignas de nota, que são as seguintes. A primeira delas é que, quando você aplica a transformação linear no vetor nulo, o resultado disso aqui é o vetor nulo. Aqui eu vou colocar, só para deixar claro, aqui é o vetor nulo de E, e aqui é o vetor nulo de F. Ok? E a segunda propriedade é que, se você aplica T menos U, isso aqui é menos T de U. Esse item B aqui, na verdade, tá? Como é que a gente prova isso aqui? Isso aqui é verdade pelo seguinte, basta você escrever o seguinte, T do vetor nulo é igual a zero mais zero. Lembra que o vetor nulo ele tem a propriedade de que ele somado com qualquer cara é o próprio cara. Em particular, você pode escrever zero, vetor nulo, como sendo zero mais zero. E aqui, usando a propriedade 1, isso aqui vai ter de zero mais t de zero. Então, você tem um vetor que é igual a ele mais ele mesmo. Isso aqui a gente sabe t de zero. Esse zero. Aqui, eu coloquei aqui esse E e F sobrescrito só para enfatizar que esse aqui é o zero do espaço vetorial E, esse aqui é o zero do espaço vetorial F. Mas, em geral, não vou carregar essa notação, tá? E o B, basta você pegar em 2, você chamar, fazer o lambda igual a menos 1. A gente já sabe, a gente já provou isso aqui, que menos 1 vezes qualquer vetor é menos o vetor. Tá? Então, quando você faz t de menos u, isso aqui é a mesma coisa que t de menos 1 vezes u, que é menos 1 pela propriedade 2. É menos 1 vezes t de u, só que isso aqui é menos 1 vezes vetor. Então, isso aqui é menos t de u. Ok? Você tem essas duas. Você tem as duas. A e B que são as propriedades, tá, pessoal? Aqui, 1 e 2 são é o que se exige para a definição. A parte 1 e a parte 2 da definição. Ok? Então, isso é uma transformação linear. É simplesmente uma função que satisfaz essas duas condições aqui, a condição 1 e a condição 2, e que tem essas duas propriedades. Então, sempre que vocês tiverem que provar que uma função é uma transformação linear, uma função entre espaços vetoriais é uma transformação linear, a primeira coisa que vocês têm que verificar é se ela leva o zero no zero. Se ela não faz isso, você já garante que ela não é transformação linear. Ok? Perguntas? Então, deixa eu colocar aqui. Agora vamos para os exemplos, tá? Vai dar alguns exemplos, bem simples mesmo, nada demais. Tá? Bom, o exemplo 0, você pega aqui uma transformação T
de E em F, definida pelo seguinte, T de U igual a zero. Vou colocar aqui de novo zero do F. Ou seja, isso aqui é o que a gente chama de transformação nula. Isso aqui é uma transformação linear, pessoal. Tá? Por quê? Bom, tem que verificar as duas condições da definição. Se você pegar o IV em E e lambda número real, a primeira diz o seguinte, que T de U mais V, isso aqui tem que ser igual a T de U mais T de V. Só que por definição, quem é que T de U mais V? Por definição, isso aqui é o zero. Só que zero você escreve como sendo zero mais zero. Só que esse zero aqui você pode escrever como sendo T de U, mas esse outro zero aqui você escreve como sendo T de V. Então vale a primeira condição. A segunda, se você fizer T de lambda U, por um lado isso aqui é zero. Só que o zero você pode escrever como sendo lambda vezes zero. A gente já sabe que o vetor nulo vezes qualquer número real é o próprio vetor nulo. Isso aqui você pode escrever como sendo lambda, e esse zero aqui você pode escrever como sendo T. Portanto, logo, T é transformação linear. Ok? Esse é o exemplo mais simples e é o único exemplo de transformação linear constante. Tá? Porque esse aqui é uma função constante. Constante no sentido que todo mundo é levado num elemento só do contradomínio. Tá? Se você pegar uma T de E em F que seja igual a um certo vetor que não seja nulo, ela não vai ser linear. Por que não vai ser? Porque se o vetor não é nulo, a gente já sabe que toda transformação linear tem que levar o zero no zero. Se ela leva todo mundo num cara que não é zero, ela não pode levar o zero no zero, portanto ela não é linear. Tá? O exemplo 1, vou fazer aqui de... Não, vou fazer de lado, vou fazer aqui. O exemplo 1, a gente vai considerar T de E em E. Na definição coloquei E e F, mas eles não necessariamente precisam ser espaços vetoriais diferentes, tá? Você tem transformações lineares de um espaço nele mesmo, e eles não têm um papel crucial em vários momentos, tá? Que vai ser a seguinte aplicação. Você vai definir T de U como sendo igual a U. Isso aqui, em geral, é o que a gente chama de transformação de identidade. Tá? E a notação não é nem T. A gente, sempre que eu escrever isso aqui, ó, I, D, é a identidade, tá? Então vamos verificar que isso aqui é uma transformação linear. Bom, então você tem que provar o quê? Que ID de U mais V é ID de U mais ID de V. Só que ID desse camarada aqui, quem é? Por definição, é ele mesmo. Então esse aqui é U mais V. Só que quem é U? É ID de U mais V. É ID de V. E a segunda condição, mesma coisa, se aplica ID a lambda U. Isso aqui por definição. A definição dessa transformação, ela faz o quê? Ela pega um vetor e associa ele próprio. Então, ID de lambda U é lambda U. Isso aqui você pode escrever como sendo lambda ID de U. Portanto, vale a primeira condição e a segunda.
portanto, ID é transformação linear. Tá? São as duas transformações mais simples com que vocês vão se deparar. A aplicação nula e a aplicação identidade. Tá? E a gente vai ver mais uns 2 ou 3 exemplos. Deixa eu ver aqui, são 2 ou 3 exemplos aí, ok? Perguntas, pessoal? Se não, vamos fazer mais um. Ou não? Então, alguém abriu o microfone, eu achei que vocês fossem fazer uma pergunta aqui. Professor, Diga. para provar que é transformação linear tem que provar as duas propriedades, né? Exatamente. Se não satisfizer uma delas, não é. Aí já não é, né? Isso. Eu vou dar um exemplo agora, do aqui no sexto, ok? Então, você pega aqui uma transformação T de E em F. Aí você pega um vetor W em F. Aí você define T de U como sendo W. Para tudo U. Isso aqui não é transformação linear. Por que não vai ser transformação linear? Uma das... esse aqui não é. Esse aqui, esse W E T de zero diferente. não leva a zero, né, professor, no caso? Você até falou lá em cima esse exemplo aí. Isso, exatamente. Ela não é transformação linear. Por quê? Porque ela não vai levar o zero no zero. Estou pegando o W diferente do vetor nulo, tá? Então, quando você fizer aqui o T de zero do E, por definição, quem é esse aqui? É o W, que é diferente do vetor nulo de F. Ou seja, não vale a propriedade A. Isto é, não vale propriedade A. Se não vale a propriedade, então... Porque lembra que A e B são consequências diretas da definição. Se uma delas não valer, então quer dizer que a transformação não é linear. Tá? Você poderia fazer, por exemplo, deixa eu ver se tem... Não, mas a maneira mais simples de argumentar é essa mesmo, tá? Não tem muito o que fazer. Um outro exemplo 3 aqui, você pega uma função T de R em R, a gente já sabe que a reta é um espaço vetorial. Você pega essa daqui, T de U igual U ao quadrado. Função quadrática não é uma função linear. Por quê? Só você fazer isso aqui, Se você fizer calcular T de U mais V, por definição, quem é esse aqui? É U mais V ao quadrado. Só que quem é esse aqui? É U ao quadrado, mais 2 vezes U vezes V, mais V ao quadrado. Isso aqui é T de U, mais 2 vezes UV, mais T de V. Aqui eu estou... Só que se o IV, se você pegar o IV diferente de zero, então isso aqui não é zero. Se isso aqui não é zero, então isso aqui é diferente de T de U mais T de V. Ok? Só que essa propriedade aqui tem que valer para quaisquer U e V, tá?
E aqui a gente está vendo o seguinte, que se os dois são ambos diferentes de zero, o produto entre eles não pode ser zero, portanto, T de U mais V vai ser diferente de T de U mais T de V. Logo, ela também não é transformação linear. Ok? Entendido, pessoal? Por que ela não é transformação linear? Falha a primeira condição da definição. Se falha uma, então ela não pode ser linear. Para ser linear, para ser transformação linear, tem que valer as duas. Se uma falha, ela não é. Ok? Vamos para outro exemplo aqui. Exemplo 4, não é isso? Se você pegar a transformação T do R2 no R3, que faz o seguinte. Bom, se U é o elemento do R2, a gente pode escrever U em coordenadas como sendo U1 e U2. Então, você define T de U, T de U1, U2, você define como sendo U1 mais U2, U2, U1 mais U2. Isso aqui é uma transformação linear. Tá? Por que isso é verdade? Vamos tentar fazer a continha aqui. Bom, se você pega um certo vetor V de coordenadas V1 e V2 e um lambda real, você tem o seguinte, quem é que seria T de U mais V? Isso aqui seria T de U mais V, é U1 mais V1, U2 mais V2. Só que quem é esse aqui, por definição? É esse aqui, mais esse. Ó, o que é que a transformação faz? Ela pega a primeira entrada, soma com a segunda, tá? Depois repete a segunda, depois pega a primeira e a segunda e soma de novo. É o que a gente vai fazer aqui. Esse aqui é U1 mais V1 mais U2 mais V2, U2 mais V2, U1 mais V1 mais U2 mais V2. Só usei a definição aqui, tá? Ok? Só, pessoal, que isso aqui você pode quebrar como sendo U1 mais V1, U2, U2, isso. U1 mais V1, mais U2 mais V2, V2, U2 mais V2. Aliás, desculpa, aqui é U1 mais U2, tá? Porque eu quero quebrar esse aqui em T de 1. Aqui é U1 mais U2. Deixa eu escrever direito. Estou escrevendo bobagem aqui. Você pega esse, o 1, soma com o 2. Então aqui o 1 mais o 2. Aqui repete o 2. E aqui de novo é o 1 mais o 2. Ok? Estou pegando esse camarada aqui. Deixa eu botar de outra cor aqui. Eu estou pegando esse, somando com esse, repetindo esse, e pegando esse,
somando com esse. Por que eu posso fazer isso? Bom, isso aqui são números reais, isso aqui é comutativo, associativo, eu posso fazer. E o que é que sobra desse lado aqui? O que sobra desse lado aqui é esse aqui, ó, V1 mais V2, V2, V1 mais V2. Só que isso aqui é exatamente T de U1, U2. Isso aqui é exatamente T de V1, V2. Que são exatamente T de U mais T de V. Ok? E quem é que seria o T de lambda U? Seria T de lambda U1, lambda U2. Só que quem é esse aqui? É lambda U1 mais lambda U2, lambda U2, lambda U1 mais lambda U2. Aqui você pode colocar o lambda em evidência. Aparece lambda nas três entradas. Isso aqui vai ser lambda T de U. Tá? A gente ganha um pouquinho de tempo. Então, de fato, essa transformação aqui, esquisita, ela é uma transformação linear. Ok? Pode parecer meio estranho assim a princípio, mas é isso mesmo. E é isso que a gente faz. Você quer provar que a transformação linear, se você tem a expressão da função que você está trabalhando, é aplicar ela em U mais V em lambda U e ver o que acontece. O que a gente fez aqui. Às vezes você tem que fazer como aqui, a gente quebrou, pegou esse camarada com esse com esse, aqui. Agrupou as coisas para poder dar certo. Mas faz parte da brincadeira. No exemplo 5, você pega aqui uma transformação T de E em E, escolhe, fixa um lambda real. Você fixa esse camarada. Você escolhe um da sua preferência e fixa. Aí você define T de U como sendo lambda vezes U. Isso aqui é o que a gente chama de homotetia. O que é que essa transformação aqui faz, pessoal? Ela está fazendo o seguinte. Ela, imagina que você tem aqui seu espaço vetorial. Deixa eu estar fazendo um desenho aqui. Tem aqui o seu espaço vetorial E. Você tem outra cópia aqui do E. Eu vou supor que o lambda é positivo, tá? Eu suponho que esse lambda aqui então, o que você está fazendo? Você está pegando aqui um vetor U, e está levando aqui num certo lambda U. Então, o que ela faz? Ela pega esse vetor e leva no outro vetor, que está na mesma direção. Como eu estou supondo aqui o lambda é positivo, tem o mesmo sentido, e o comprimento dele varia de acordo com o lambda. Porque se você pegar aqui a norma do lambda U, isso aqui é lambda. O comprimento desse vetor aqui, lambda U, ele é um modo de lambda vezes o comprimento do U. Tá? Se o lambda for positivo, ele está na mesma direção. Se o lambda for negativo, então o lambda U, deixa eu colocar aqui em vermelho. Se o lambda for negativo, então o lambda U está aqui na direção contrária. Bom, é claro que se o lambda for maior que 1, o vetor aumenta de tamanho,
Se ele for menor que 1, ele diminui de tamanho. Se esse módulo aqui, se o módulo de lambda for maior que 1, o vetor aumenta de tamanho. E se o módulo for menor que 1, é claro que isso aqui é positivo, né? Tem módulo. Então o vetor diminui de tamanho. Ok? Isso aqui é o que a gente chama de homotetia. Bom, e ela é uma transformação linear. Se você fizer aqui T de U mais V, o resultado disso aqui, o que é que a T faz? Ela pega o cara que está aqui dentro e multiplica por lambda. Então, esse aqui é lambda que multiplica por mais V. Bom, esse aqui é um espaço vetorial, então esse aqui é lambda U mais lambda V. Por sua vez, esse aqui é T de U mais T de V. Então, vale a primeira propriedade. Agora, se você fizer T de alfa vezes U, vou chamar de alfa porque eu estou chamando aqui de lambda, tá? Era para chamar de outra, era para ter chamado isso aqui de alfa, mas tudo bem. Então, quem é que isso aqui é lambda vezes alfa de 1. Só que a gente sabe que isso aqui é associativo, isso aqui é a mesma coisa que alfa lambda U, só que isso aqui é alfa T de U. Então, vale a primeira, vale a segunda. Uma outra tia também é uma transformação linear. É uma transformação muito importante, tá? Ok? Bem, bem importante mesmo. Parece em vários contextos. Bom, vamos para o exemplo 6. O exemplo 6 ele é um caso particular de uma coisa que a gente vai falar amanhã, tá? Que é o que a gente chama de projeção. Que a gente vai pegar aqui a T de R3 o R2, por exemplo. Pode ser para R, tá? Que faz o seguinte. T de x, y, z. Lembra que daqui eu não vou mais estar me preocupando de... O vetor do R3 tem 3 entradas. Que ela pega e leva nesse camarada aqui. Que ela pega o x, y, z e leva, sei lá, no xy. Tá? Então, o que é que essa transformação está fazendo? Isso aqui é o que a gente chama de projeção, tá? Que é extremamente importante. Na verdade, isso aqui é um caso particular da seguinte coisa. Sempre que você escrever um espaço vetorial como sendo uma soma direta, o que quer que seja isso, eu vou explicar amanhã o que é. Tá? Isso aqui é soma direta. A gente chama. Você pode definir uma aplicação π de E. Aqui você define duas. A π1 de E1 e a π2 de E2. π1 de um certo vetor U é U1 e π2 do vetor U é U2. O que quer dizer isso aqui? Porque quando eu escrevo um espaço como soma direta, todo vetor U do E vai se escrever como tendo uma parte nesse espaço aqui, que eu estou chamando de 1, mais uma parte nesse outro espaço aqui, que eu estou chamando de A2. Tá? Então, o que é que essa transformação aqui faz? Tá? Deixa eu tentar fazer um desenho aqui. Então, você tem aqui o R3, eixo X, eixo Y, Z. Aí você tem aqui um vetor
um certo vetor U aqui de coordenadas x, y, z. O que é essa transformaçãozinha aqui, essa t, tá? Eu tô falando da t aqui. Ela pega esse camarada aqui, esse vetor U de coordenadas x, y, z, e achata esse camarada aqui, ó. Tá aqui de azul. Esse aqui é a t de U, que é o t de x, y, z. Ela pegou esse V3, ó, tá no espaço, e achata esse camarada aqui no plano. Ela pega as duas primeiras componentes. Aqui, claro, é o que a gente vai chamar depois de projeção, tá? Esse vetor aqui, t de U, vai ser a projeção de U nesse plano aqui. É como se você tem esse vetor aqui, é como se você tivesse aqui, você colocasse uma lanterna aqui, você tem um facho de luz aqui, isso aqui vai projetar uma sombra aqui embaixo. Esse t de U é como se fosse a sombra desse vetor, desse plano. Ok? E esse tipo de aplicação linear super importante, aparece em vários contextos, tá? Projeções, em geral, são aplicações importantes em matemática, física também, tá? E aqui eu vou deixar como exercício para vocês. Exercício. Provar que t de x, y, z igual a x, y é transformação linear. Ok? Certo? Não se preocupe, a gente vai revisitar essas projeções aí, que elas vão aparecer um bocado no curso, então a gente vai ter bastante oportunidade de trabalhar e entendê-las. Trabalhá-las e entendê-las, ok? Então, mais uma página. Deixa eu escolher esse aqui. Gostou? Voltei para anotar aqui o que é o exercício. Ixi, acabei de apagar. Mas vai estar gravado, então você vai ver. Mas é para provar que a projeção... É só para provar que a projeção é uma aplicação linear. Certo? Tá bom. Bom, pessoal, então a gente está aqui com a transformação linear. E associada à transformação linear, então, você pega aqui T de em F, transformação linear. Associada a ela, eu vou ter dois conjuntos, que são os seguintes. Conjunto ker T, que é o kernel de T, ou o núcleo de T. Esse conjunto aqui é o conjunto dos elementos de E, tá escrito T de U é zero. Zero aqui, vetor nulo, né? É chamado núcleo de T. E o outro é a imagem de T, que é o conjunto dos elementos de F, tais que V é igual a T de U para algum U. Isso aqui. Imagem de T. E por que eles são importantes, pessoal? Esses dois subconjuntos, observe que o kernel, o núcleo de T, ele está contido. Kernel de T, ou núcleo, ele é um subconjunto de E, e imagem de T é um subconjunto de F. Ok? É claro que isso aqui se é igual a F, ambos são subconjuntos do mesmo conjunto.
mas não necessariamente é verdade. Isso aqui vale para transformação entre espaços quaisquer. E por que eles são importantes, pessoal? Eles são importantes porque, primeiro, que é uma coisa que a gente vai fazer agora, é que eles são subespaços. Tá? O núcleo e a imagem de uma transformação linear são subespaços vetoriais. O núcleo é um subespaço do espaço vetorial de saída, no caso aqui o E, e a imagem é um subespaço do espaço vetorial de chegada, no caso o F. Tá? Então, a proposiçãozinha é que núcleo de T é subespaço vetorial de E. Isso aqui. E o segundo item é que imagem de T é subespaço vetorial de F. E como é que a gente prova isso? Bom, é só lembrar daquela proposição. Basta mostrar que se você pegar, vou demonstrar aqui a primeira, tá? Se você pega o IV pertencentes ao núcleo de T e pega um lambda real, basta mostrar que o mais lambda V é um elemento do núcleo de T. Lembra que para provar que um subconjunto de um espaço vetorial é subespaço, você pega dois elementos do conjunto, o lambda real, mostra que o mais lambda V ainda é elemento do conjunto. Ou seja, basta mostrar que T de U mais lambda V é zero. Sempre lembrando, U e V, estou supondo que estão no núcleo. Então vamos fazer essa conta aqui. Ó. T de U mais lambda V, pessoal. Como tem uma transformação linear, isso aqui é T de U mais lambda T de V. Usei o fato de T ser linear. Ok? Agora vamos ver. Quem é que é T de U? Ora, se o U está no núcleo de T, pessoal, isso significa dizer que T de U é zero. O núcleo é o conjunto dos elementos de E que são levados no zero. Então, T de U, uma vez que U está no núcleo, isso aqui é zero, mais lambda. V também está no núcleo. Então, T de V também é zero. Isso aqui é zero, mais lambda zero, é zero. Então, ó, T de U mais lambda V está dando zero. Portanto, U mais lambda V pertence ao núcleo. Ora, peguei dois caras quaisquer do núcleo, um lambda real qualquer, mostrei que U mais lambda V está no núcleo. Isso significa que o núcleo de T é subespaço de E. E a demonstração 2 eu vou deixar como exercício para vocês, tá? Ou seja, eu quero que vocês provem que a imagem é um subespaço vetorial de F. Ok? Perguntas? Eu tenho uma, professor. A gente pode comparar o núcleo com o domínio de uma função, assim, de alguma maneira? Bom, o núcleo ele é um subconjunto do domínio da transformação linear. Tá? O que vai acontecer é o seguinte, tem um resultado, que é o teorema do núcleo e da imagem,
que ele vai relacionar a dimensão do núcleo de uma transformação linear e a dimensão da imagem, tá? De alguma forma. Você vai ter um teorema que a gente vai ver aqui na próxima semana, mais tardar na semana seguinte, que dá uma relação entre as dimensões desses espaços. O que você pode dizer é o seguinte, que o núcleo ele é um subconjunto, na verdade, a gente acabou de provar que ele é um subespaço. Se ele é a princípio ele é um subespaço próprio, ou seja, ele é um subespaço que não é o espaço todo. Mas se ele for o espaço todo, o que é que isso lhe diz? Isso lhe diz que a sua transformação linear é nula. E também pode acontecer do núcleo, uma observação importante, que a pergunta traz, é a seguinte. É óbvio, pessoal, pela própria definição, que o vetor nulo de E, ele está no núcleo de T. Isso aqui para qualquer transformação linear. Toda transformação linear leva o zero no zero, então o zero sempre está no núcleo. Portanto, esse conjunto aqui nunca é vazio, tá? Só que pode acontecer o seguinte, então você tem aqui o núcleo, ele é sempre diferente de vazio. Por quê? Porque o vetor nulo necessariamente pertence a ele. Tá? Então a gente acabou de mostrar que esse camarada aqui ele é subespaço. Se o núcleo for todo o espaço vetorial, então ter a transformação nula, a transformação linear nula, primeiro exemplo que a gente viu, mas pode acontecer também do núcleo ser só o zero. Eu sei que esse camarada está aqui. Pode ser que ele seja o único elemento dele. Então, nesse caso, pessoal, a T vai ser injetiva. Tá? A gente vai provar depois isso aqui. Vou fazer depois, tá? Vai ser uma transformação linear. Diga. Agora até me fugiu, deixa eu lembrar aqui. É sobre quando o núcleo, o conjunto núcleo é igual ao conjunto imagem, então eu já posso afirmar que é uma transformação nula, né? Bom, primeiro, para ele ser igual, eles têm que ser uma transformação de um espaço nele mesmo. Que observe na definição aqui, ó. A transformação linear que a gente está pegando, ela é de E em F. Se acontecer, mas suponha que ela seja uma transformação de E em E. Aí você está perguntando que se o núcleo de T for igual à imagem? Isso. Não, nesse caso, você está com transformação nula. Beleza. Porque o núcleo é o conjunto de todo mundo que se anula. Tá? Ok? Mais alguma pergunta, pessoal? Verifiquem isso. E se o núcleo é igual à imagem, T tem que ser a transformação identicamente nula. Verifiquem esse fato. Mais alguma pergunta, pessoal? Então, eu vou interromper aqui o compartilhamento. Bom, então é isso. Por hoje é só. A ideia de hoje era só mesmo apresentar o conceito de transformação linear e dar uns exemplos. Né? Transformação linear vai ser importante porque ela vai
ela tem uma propriedade especial que é a seguinte: ela leva vetores da base de um espaço vetorial em vetores de outra base, tá? Claro, você tem coisas aí, a hipóteses a serem exigidas, mas ela tem essa propriedade, tá? Ela é um tipo de curva bem comportado. E transformação linear, ela é interessante porque ela aparece em vários contextos. Por exemplo, quando você vai derivar uma função, pronto. Outro exercício, a derivada de uma função linear é uma transformação linear. Quem viu o cálculo 3 sabe que quando você vai definir a diferencial de uma função, aparece uma transformação linear. Mais um resto que vai a zero quando se controla um certo termo. Tá? Então, um negócio que é extremamente importante, aparece em vários contextos e é o que a gente vai achar daqui para frente. A gente vai achar transformações lineares. Tá? Ok? Mas é isso, pessoal. Boa noite. Deixa eu parar a apresentação aqui.